Olá, tudo bem? Tô aqui para falar das nossas estreias dessa semana no Petra Belas Artes à la carte. Toda semana tem filme bom, mas essa semana tem alguns filmes, 3 deles em particular, que são daqueles filmes obrigatórios. O primeiro filme é Trens Estreitamente Vigiados. É um filme tcheco de Jiří Menzel, de 1966. Se você assistiu Cinema Paradiso, A Vida é Bela, esses filmes que você ri, se emociona, esses filmes assim que parecem perfeitos, esse é um deles. Esse filme está em qualquer lista que você veja de melhores filmes de todos os tempos, 100 melhores filmes, 1001 filmes para ver antes de morrer. Até na lista do Roger Ebert esse filme está como destaque. E o filme ganhou o Oscar de filme estrangeiro, vindo lá da Tchecoslováquia, um país comunista na época, para você ver a força do filme que conquistou o mundo na época. Eu assisti esse filme quando eu devia ter uns 16, 17 anos, não era ainda nem tão fã de cinema europeu e nunca mais esqueci. A história se passa na Tchecoslováquia, na época do nazismo, da ocupação nazista, e esse rapaz resolve seguir a profissão do pai e trabalhar nas ferrovias. E lá ele vai descobrir a dificuldade de trabalhar, o amor, a dificuldade desse momento em que eles vivem, né, subjugados pelos nazistas. Tem uma frase que dizem para o inexperiente e preguiçoso Milos: você vai se tornar um homem na guerra, você vai se tornar um homem no trabalho e você vai se tornar um homem no sexo. Então, Milos foi para a guerra, Milos foi para o trabalho e Milos foi exatamente. O jovem, o Milos, que é o personagem principal, é interpretado, estreando no cinema, por Václav Nacher, que depois se tornaria um dos mais famosos atores da Tchecoslováquia nesse período do comunismo, fazendo muitas comédias, enfim, um ator muito popular. É um filme muito afetuoso, um filme que vai fazer você se divertir com certeza, mesmo sendo de 1966. Vale a pena você assistir, um filme inesquecível. Trens Estreitamente Vigiados. Segundo filme é o nosso primeiro faroeste, O Proscrito. Esse filme, que foi dirigido pelo Howard Hawks e pelo Howard Hughes, que era aquela figura lendária de Hollywood, foi interpretado pelo Leonardo DiCaprio no grande filme O Aviador, de Martin Scorsese. Howard Hughes contratou Howard Hawks para dirigir esse filme, mas lá pela metade do filme demitiu Howard Hawks e assumiu ele mesmo a direção, então oficialmente acreditado a Howard Hughes. Aqui a gente tem uma história passada no Velho Oeste, em que Doc Holliday encontra Billy the Kid e eles acabam ficando amigos, mas o xerife, Pat Garrett, o famoso Pat Garrett, diz para eles que eles têm que vazar, sair da cidade, porque senão eles vão ter problema. Para complicar, tem uma mulher que inicialmente namora o Doc Holliday e que depois se envolve com o Billy the Kid, o que para a época era algo absolutamente apavorante. Acho que eu já contei em algum cardápio semanal que, para você ter uma ideia, nessa época, o código de censura, que inclusive era de autocensura, chamado Código Hays, impedia que numa cena que um casal casado em sua casa entrasse no quarto onde eles dormiam, tivesse uma cama de casal. Tinha que ter 2 camas e um criado mudo no meio. Então, nesta Hollywood, Howard Hughes coloca um filme de faroeste, que são os grandes mitos da construção dos Estados Unidos, em que uma mulher namora com um homem e no mesmo filme, pouco depois, está namorando com seu melhor amigo. O filme ficou pronto em 1941, mas só foi estrear em 1947, depois do Howard Hughes fazer muita pressão para conseguir a estreia. É um filme, portanto, bastante particular no universo do western. Tá aí para você, a partir de hoje, O Proscrito. Agora eu vou falar de um filme daqueles. Fascismo Sem Máscara, filme soviético de 1965, dirigido por Mikhail Rum. Nesse caso é dirigido mesmo, né? Porque às vezes a gente vê um documentário dirigido por e não fica muito claro aonde está a direção, né? O diretor pode ser o autor daquela ideia, conduziu, fez a edição, mas aqui a gente tem um documentário que realmente tem direção. O filme fala, naturalmente, do nazismo e do fascismo na Europa entre os anos 20 e 40. O cineasta teve acesso a muitos documentos que na época ainda eram inéditos, filmes de propaganda feitos pelos nazistas, fotos particulares de Adolf Hitler, muitas fotos e documentos de soldados e oficiais da SS, e aí ele constrói esse filme. Mas o que diferencia esse filme de outros documentários que você já viu sobre nazismo, que também tinham fotos, também tinham vídeos? A maneira como ele usa todas as ferramentas do cinema para conduzir a narrativa e deixar o espectador completamente vidrado. Ele tinha bebido muito em Eisenstein e Vertov, e ele usa a montagem, a edição de som,
a trilha sonora, a narração, a maneira de narrar de uma forma a realmente colocar você para dentro do filme. Outra coisa importante no filme é que claramente, pelas imagens que ele vai mostrar, é um filme contra o fascismo. Mas o filme, no fundo, não é só contra o nazismo e o fascismo, ele é contra a ditadura, ele é contra a falta de liberdade, contra a impossibilidade das pessoas viverem. E é, indiretamente, nunca citado, uma crítica também ao stalinismo. Esse filme, eu acredito, que só foi possível por causa do momento em que ele ficou pronto, que foi em 1965, pouco depois do Khrushchev, que era o chefe da União Soviética, ter denunciado os crimes do stalinismo. E antes da queda do Khrushchev e a ascensão do Brezhnev, que novamente faz a União Soviética ficar estreitamente fechada. Então é um filme muito impactante, um filme que vai conduzir você de uma maneira muito intensa e emocional ao universo do que foi o nazismo, o fascismo e principalmente um filme contra a ditadura, um filme contra o absolutismo, um filme contra a falta de liberdade. Você precisa assistir O Fascismo Sem Máscara. Depois desses 3 filmes intensos, a gente tem Uma Longa Queda. Filme mais recente, de 2014, com o elenco Toni Collette, Pierce Brosnan e baseado num livro do maravilhoso Nick Hornby. Você não conhece Nick Hornby? Nunca leu um livro dele? Se quando você assistir isso daqui já tiver acabado a quarentena, saia de casa, vá numa livraria ou num sebo e compre um. Se você ainda estiver na quarentena, entra na internet e compra um. Os livros dele são deliciosos, são sempre com personagens meio atrapalhados, mas é muito como a vida é, as pequenezas, as vontades de amar, os desencontros. 2 livros dele que eu destaco para você, um é Febre de Bola, se você gosta de futebol, com certeza, e o mais famoso, Alta Fidelidade, que virou um filme com John Cusack bastante conhecido. Aqui a gente tem uma história de 4 personagens que numa determinada noite se encontram na cobertura, na laje mesmo, de um prédio aonde os 4 foram para se suicidar. E aí, é claro que eles vão começar essa conversa e aí nenhum deles vai se suicidar, garanto para você. E o filme consegue trazer para o cinema esse tom do Nick Hornby, esse calor, essa afetuosidade, mesmo nos momentos tristes, né? Nunca tratando mal os personagens. Todo mundo tem seus dramas, todo mundo tem suas dificuldades, né? São 4 personagens que têm vidas completamente diferentes, mas que por algum motivo, naquele momento, estavam muito deprimidos e querendo abrir mão de tudo. Vale a pena você arriscar. Belo elenco, bela produção, baseado num dos melhores autores da atualidade, Uma Longa Queda. Essa semana a gente tem um 5º filme, não aqui no nosso acervo geral, mas ali nos nossos super lançamentos. Partida, dirigido por Caco Ciocler, produção do Beto Amaral, é uma estreia, um filme que passou na Mostra Nacional de Cinema de São Paulo, no Festival Internacional do Rio de Janeiro, estava previsto para estrear nos cinemas, mas é mais um desses filmes que a gente decidiu, junto com os produtores, lançar direto no streaming para oferecer para você mais opções. É um filme muito original, um documentário que acompanha um ônibus que sai de São Paulo com destino ao Uruguai nas vésperas do final do ano de 2018. E dentro do ônibus vão algumas pessoas, mas principalmente 2 personagens. Uma atriz, diretora de teatro e um empresário do mundo cultural que tem opiniões muito diferentes sobre política. Um de esquerda, um de direita. E ao longo dessa viagem eles vão debater, vão quase brigar em alguns momentos. E o objetivo é, chegando no Uruguai, conseguir encontrar o ex-presidente Mujica. Será que eles vão conseguir encontrar o ex-presidente? É um filme que fala principalmente da importância de você ouvir o outro. Não necessariamente ser convencido ou convencer, mas a importância de que não é porque uma pessoa pensa diferente de você que você precisa odiá-la. Recomendo que você assista A Partida. Belo filme, dirigido por Caco Ciocler. É isso, pessoal. Temos 4 novos filmes muito bacanas e um 5º que está no nosso super lançamento. Aproveite, escolha o melhor para você e divirta-se. A partir de hoje, no nosso Petra Belas Artes à la carte.